Ei, minha gente, estamos na área para mais uma aula de geografia. Meu nome é Saulo Lucena, sou professor do SESI Pernambuco e o tema que a gente vai abordar hoje é globalização e blocos. Então pega aí lápis, pega caneta, pega papel, risca nas paredes, risca no chão, risca na mão, mas não deixa de anotar, porque este tema é importantíssimo, é muito recorrente e a gente precisa ter isso afiado, viu? Primeiramente, quando a gente for falar de globalização, vamos lembrar de uma coisa. Globalização é uma coisa totalmente diferente de internacionalização da economia. A economia, ela já era internacionalizada na época das grandes navegações, né? O colonizador chegava aqui, pegava nossos produtos, pegava para o Brasil, depois enfiaram aqui a cana, depois levaram de volta, ele pegava ouro, café, tarará. Ou seja, a economia já era internacionalizada, né? Mas não existia globalização. O que é que difere, que é fundamental entre globalização e internacionalização da economia? É a velocidade dos fluxos. Um conceito que vocês trabalharam no primeiro ano e que é fundamental. Fluxo. A velocidade do fluxo, ela significa tudo quando o tema é economia, quando o tema é globalização, tá certo? E aí, neste sentido, hoje nós vivemos a chamada globalização. O que se passa no mundo, a gente sabe na hora, né? Se o povo só está uma flatulência lá na Indonésia, a gente precisar aqui, a gente encontra. Até quantas pessoas foram afetadas com a caatinga. Isso é globalização, não é? O cara está lá do outro lado do mundo, mas ele pode vender as ações da empresa dele. Então, ou seja, é uma economia como nunca existiu. Esse fluxo de informações, essa dinâmica da informação nunca existiu da forma como a gente conhece, como a gente vive nos dias atuais, né? E aí, dentro dessa perspectiva globalizada, a gente vai ter os países organizados da seguinte forma. Países desenvolvidos, subdesenvolvidos e países em desenvolvimento. Esses países desenvolvidos são também chamados de países centrais, tá certo? Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, são países centrais. Aí existem os emergentes. Quem são os emergentes? Aqueles países subdesenvolvidos que possuem como diferencial uma indústria maior, possuem um mercado promissor, né? Dentro desse conjunto aí de emergentes, a gente pode destacar os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são os países com economias bem promissoras, que vêm jogando inclusive na posição de global player, que é aquele país que tem poder de negociação diante da economia internacional. Claro que não é um poder de potência, e nem todos os BRICS têm o mesmo poder também, né? Falar de China é uma coisa, e falar de Brasil é outra, e falar de Brasil em dias atuais ainda é mais complicado. Eu estou falando isso diante de um cenário internacional, né? Essa é a nossa realidade. Já os países em desenvolvimento, né, no cenário atual, são os países periféricos, aqueles com industrialização bem discreta, ou nenhuma industrialização ainda, são produtores agrícolas, tá? Vai ter um destaque aí para os países latino-americanos, em sua maior parte, para os países asiáticos, em grande parte, para os países africanos, em quase totalidade, infelizmente, são os países periféricos, tá certo? Aí eu coloquei ali no mapinha, falando em países do norte e países do sul. Deixa eu tirar minha cara de cima do globo, e a gente vai ver o seguinte. Perceba aí uma linha divisória neste globo. A gente separa dois hemisférios aí. Países do norte e países do sul. Esses países do norte são os países ricos, são as economias mais fortes, né? Aí você vai me dizer, Saulo, como é que isso aí é países do norte, se a gente tem aqui, o Equador está passando bem aqui? Entenda. E ele veio buscar a Austrália, foi? Foi.
O que interessa é o quadro socioeconômico. Para esta linha, o que importa é isso, tá certo? E ela faz essa separação escrota sim. E aí tem país que está no norte e fica no sul, e tem país que está no hemisfério sul geográfico e é puxado para o norte. É a linha divisória, norte e sul, ela também é apelidada de linha da pobreza, linha da desigualdade, tá certo? Outro aspecto que a gente tem que considerar é a mudança na DIT. O que é DIT? Anotar. Divisão Internacional do Trabalho. A Divisão Internacional do Trabalho, ela diz respeito ao papel que os países assumem. O que é que um país central desenvolve? O que é que um país periférico, semiperiférico desenvolve na economia global? Isso é a DIT, isso é a Divisão Internacional do Trabalho. Na velha DIT, os subdesenvolvidos eram agroexportadores e compravam tecnologia. E os centrais eram o contrário, né? Compravam produtos agrícolas, que no mercado internacional são chamados de commodities. Anota. O que são commodities? São produtos provenientes das atividades primárias, produto da mineração, produto da agricultura, produto da pecuária. Então, quando o Brasil levanta a bandeira de maior produtor de soja, cuidado, isso não é bom não. Né? Bom é ser produtor de iPhone, ser produtor de inteligência artificial, de nanotecnologia. Aí é bom, porque tem valor agregado, porque dinamiza a economia, porque requer mão de obra mais qualificada, né? Mas produzir soja não, a gente reforça a pobreza, reforça o subdesenvolvimento, a concentração de renda, infelizmente, viu? Então vamos se ligar aí, vamos pensar em propostas boas, no sentido da principal forma de investir na economia do nosso país, tá certo? Vamos, em nossa prática cidadã, pensar em candidatos, escolher candidatos que tenham propostas econômicas efetivas, propostas que visem o desenvolvimento tecnológico. Se o candidato começa rateando, sucateando a universidade pública, se ele começa valorizando a propriedade rural, atenção, porque pode faltar emprego para você, pode restar para você, para nós, a pobreza, tá? Eu estou falando isso sem ter ninguém em mente, eu estou falando isso de forma bem geral, tá bom? A nova DIT, ela traz uma pequena diferença. Ela vai trazer os países centrais como países que produzem tecnologia de ponta. É tudo isso que eu disse a vocês, né? Que produzem nanotecnologia, possuem um sistema robótico, cirurgia robótica, nanotecnologia, a internet das coisas, tá? Isso provém dos países centrais. Já os países semiperiféricos, eles exportam produtos de baixa e média tecnologia, salvo algumas exceções, a China, que produz relativamente tecnologias com uma complexidade maior e produz para o mundo todo, né? E esse modelo se deve à forma como a China se industrializou, que foi completamente diferente da nossa, né? A China, quando se industrializou, isso nos anos 70, durante as reformas, com certeza, com os meus terceiros anos, a gente já viu, né, meus terceiros, as reformas de Deng Xiaoping. E aí, dos outros terceiros, quem não viu, mas vai ver. As reformas de Deng Xiaoping foi o seguinte: ele cria as zonas econômicas especiais dentro da China, e aí, dentro dessas zonas econômicas especiais, ele cria áreas para receber o capital estrangeiro. Com isso, ele queria transformar a China em uma plataforma de exportação. Ele não ia produzir para o povo chinês consumir. O principal foco era o mercado externo, era vender, né? Uma coisa é eu fabricar picolé para eu mesmo chupar os picolé. Outra coisa é eu fabricar picolé para vender para as crianças. A história é outra, entende? O modelo de industrialização brasileiro foi justamente isso. O Brasil se industrializou focado no mercado interno e começou substituindo importações. Gente, das primeiras indústrias brasileiras, olha o que a gente teve: indústria de refrigerante, indústria de meia calça. Pelo amor de Deus. Não, menina, a pessoa tem a oportunidade de industrializar um país e começar por aí. Riégua, né? Não.
É por isso, né? Pois pronto, foi dessa forma, viu? Aí a gente tem aqui outro exemplo, ó, Coreia do Sul, Malásia, Singapura, Taiwan, México e Índia, que vem produzindo aí, vem investindo em tecnologias mais elaboradas, viu? Vem investindo em tecnologias mais elaboradas e também são países emergentes, tá bom? Já os periféricos, eles continuam no mesmo modelo da velha DIT, viu, gente? O que entrou na nova DIT são os países semi-periféricos, também chamados de países emergentes, tá bom? O que mudou, na verdade, foi isso, mas o papel deles continua sendo exportando produtos primários. E aí, gente, nesse cenário internacional, o que é que vai acontecer? Forças internacionais foram criadas para regulamentar o comércio internacional. A Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, o próprio BRICS tem seu banco próprio, né? E essas políticas, elas sofrem algumas críticas muito ferrenhas. Muita gente diz que, ao invés dessas políticas promoverem desenvolvimento, elas acabam reforçando o subdesenvolvimento, porque eles alegam que esses países contraem dívidas que não têm condições de pagar e aí ficam reféns de juros, ficam endividados, aquela bola de neve, tererê, tarará e coisa e tal, né? É igual pobre com cartão de crédito, você já viu? Estoura o limite, fica somente pagando juros, compromete a renda dentro de casa, a luz ameaçada de cortar, e ele paga, libera 20 conto de limite, depois ele acha uma barraca para poder passar 2 cotas, mas ele passa. Pelo amor de Deus, é o que está acontecendo com esses países. Aí isso recebe muitas críticas por esse motivo, viu, gente? Pronto. É isso aí. É isso aí. Bora seguir que tem mais coisa para a gente ver hoje. Outro aspecto para a gente considerar nos dias de hoje, né? Em função da globalização, a gente verifica uma intensificação das trocas comerciais. Então, os países, cada vez mais, eles são interdependentes. Ah, eu produzo tecnologia, mas eu preciso de plástico, eu preciso de metal, eu preciso de energia, eu preciso de mão de obra. De onde é que vem? Do resto do mundo. A Índia, por exemplo, é o maior exportador de cérebros. Como assim, Saulo? Tráfico de órgãos? Não. Cérebro, na linguagem geográfica, econômica, é mão de obra qualificada. O país que mais forma engenheiros da informática, da tecnologia, chama-se Índia. Tem os cabelos nos ombros caídos. E para onde é que eles vão? Para o Japão e para os Estados Unidos. Principalmente para os Estados Unidos. Então aí esse fluxo de serviço, de capitais entre as nações. E uma coisa muito comum é que essas pessoas, esses cérebros, quando realizam essa fuga, eles transferem para seus países de origem quantias significativas, né? Para dar um suporte à família, né? O cara está nos Estados Unidos, mas manda dinheiro para a mãe, manda dinheiro para os meninos, né? Tem muitos casos que são bem curiosos, que quando eles vão para os Estados Unidos, ele deixa, né, uma família com a mulher e 2 meninos, aí daqui a pouco, 4 anos depois, a mulher já está com 6 filhos, entende? Ela, mesmo o marido distante, ela consegue ter... Isso foi lá em Limoeiro, não vem ao caso, né? Ainda não. Isso foi lá em Limoeiro, minha cidade, que isso aconteceu. Mas esse envio de recursos, eu estou falando a verdade, esse envio de recursos desses países compreende uma renda importante para essas famílias e também para a economia desses países, viu? É significativo esse fluxo de recursos que entra através dessa fuga de cérebros. A gente tem o fortalecimento das corporações internacionais. Que corporações? As grandes empresas. As automobilísticas, as energéticas, as do petróleo, né? São grandes corporações transnacionais, que a gente nem usa mais o termo multinacional. Que elas não têm multinacionalidade, elas possuem uma só. A Coca-Cola que está aqui, ela é americana. É produzida no Brasil, mas ela não é brasileira, não. Se iluda com isso, não. Os lucros
provenientes da produção aqui vai para a matriz. Nem se abale com isso, viu? Aí a gente tem aí dentro dessa perspectiva a formação dos blocos, que a gente vai ver os blocos econômicos já, viu? Cada vez mais o uso da tecnologia e a demanda por mão de obra agora passa a ser de mão de obra qualificada. Não é mais mão de obra especializada não, viu? A mão de obra agora, que se precisa no meio do mundo, é mão de obra qualificada, que é aquela mão de obra proveniente da indústria, ou proveniente das grandes universidades, né? Não é aquela mão de obra soldador. Não, isso é especializado. A gente quer uma mão de obra qualificada, alguém que saiba fazer ciência, tá? É a atual demanda para o mercado, para a economia global, tá bom? Nessa perspectiva, a gente tem os mais pobres sendo excluídos, porque eles não têm acesso à universidade. E aí quando você vê, atualmente, olhando para a realidade brasileira, que você vê a universidade pública encolhendo, as políticas de inclusão no ensino superior sendo desconsideradas, acabando, enxugando, encolhendo. Gente, o que é que vai acontecer? Cada vez mais, menos pessoas participando, tendo acesso ao curso superior. Então esse processo de exclusão ele vem sendo mais intenso, tá? Ele vem sendo mais forte. O inglês ele se consolida como língua universal, é a língua do comércio internacional, é o inglês. E aí a cultura ocidental, por conta da presença dos Estados Unidos, ela vai ser divulgada, né? Hollywood, a indústria cultural estadunidense, europeia também, vai desempenhar um papel importantíssimo nessa difusão desses padrões. É tanto que na Coreia, não sei se vocês sabiam, mas os 15 anos de uma menina, elas não celebram com uma mega festa não, é com uma cirurgia de pálpebra para poder ficar com o olho. Vocês já pensaram numa coisa dessa, gente? Quer dizer, não sei. A minha filha tem os cabelos bem cacheados assim, volumosos, de repente ela quiser alisar, ela não se vê dentro daquela proposta étnica, né? Eu entendo dessa forma, não estou dizendo que desaprovo, que aprovo. Não, eu só faço essa leitura. Algo foi imposto àquela pessoa e ela não se sente pertencente àquele traço, né? É curioso isso, né? Eu não estou qualificando, eu só estou analisando, tá bom? Outro aspecto, o empresariado é beneficiado, gente. Não adianta. Isso é antiga esta discussão. Patrão, empregado, são interesses distintos, são interesses diferentes, tá? Vocês vão ver depois na aula de filosofia, quando vocês forem ver a escola de Frankfurt, vocês vão ver a indústria cultural, aí vocês vão ver os tipos de saber. E tem saber que interessa a grupos específicos. Por exemplo, o trabalho dignifica o homem. Quando você reproduz isso entre a classe trabalhadora, você está dizendo que ele tem que trabalhar mais e mais e mais e mais para ele ter mais dignidade. Se ele não fizer isso, ele não é digno. Não está não dizendo isso? Cuidado com isso. Cuidado com isso, que não é bem por aí não. A vida é feita de outras coisas também. A gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem religião, a gente tem instituições filantrópicas que a gente quer apoiar, quer fazer parte de outras coisas. A gente quer ir para o cinema, a gente quer ir à praia, a gente quer ir para tudo. Quando passar a pandemia, entende? Então não tem isso, trabalho dignifica. O trabalho é importante, sim, mas a gente pode ficar calma lá. Vamos ver direitinho essas horas de trabalho, viu? A gente vai trabalhar direitinho, mas calma aí, não é? Atenção. Gente, presta atenção nisso aqui. Veja só. A participação nas importações mundiais de manufaturados. Gente, vê. Eu não estou conseguindo mudar o lugar do meu quadradinho aqui com a minha cara mais. Por que eu não quero mudar mais a minha cara? Quem manda é você, moço? Mudei. Presta atenção aqui neste gráfico, o que é que ele está dizendo? Ó. Participação percentual nas importações mundiais de manufaturas. Olha a China. Só tem BRICS aí. Tá vendo? Só tem BRICS. Ó.
China, 2000 para 2012. Gente, ela mais do que dobrou, feito tapioca. África do Sul, quase na pobre, né? Olha a Rússia. Deu um salto, né? As reformas que Vladimir Putin fez. Olha a Índia. Olha o Brasil. Quarto lugar dentro do BRICS, né? A posição do Brasil. A China. A gente diz, estamos no mesmo grupo da China, mas se liga. Se liga nos volumes, se liga aí nas propostas que a situação não é tão assim quanto parece não, viu? Bora falar dos blocos. Quero falar para vocês dos blocos econômicos, tá? Veja só. Blocos econômicos, eles foram uma proposta de integrar diferentes nações para que elas atuem de forma conjunta. Gente, isso é uma marca do processo de globalização. Para que esses países atuem de forma conjunta no cenário internacional. E aí existem diferentes níveis de integração entre os países, que vão desde níveis que vão desde o mais simples, como por exemplo, uma zona de livre comércio. Uma zona de livre comércio, o que é que acontece? Exclui ou diminui taxa de importação e exportação para que um fique vendendo ao outro, né? Um exemplo disso é o antigo NAFTA, atual USMCA. O APEC é um exemplo disso, tá certo? Os países fazem parte, eles vendem um ao outro e compram um ao outro sem estar colocando taxa para poder entrar nos países. Olha, eu vou vender essa maçã aqui. Tem que pagar? Não, pode vender. É assim que funciona, tá? Desde que cumprida toda a burocracia, as empresas privadas e estatais podem fazer este papel, tá bom? Um outro nível de atuação chama-se União Aduaneira, já é uma integração um pouco mais próxima, já tem, né? É como se a zona de livre comércio eles só fossem ficantes. Aqui na União Aduaneira eles já deram WhatsApp, já se adicionaram no Insta, já curte e comenta uma foto, um vídeo, tal, um do outro, certo? Na União Aduaneira já tem uma proximidade maior. É tanto que eles cobram o TEC para quem é de fora. Quem é de fora pode meter a mão? Pode, mas tem uma taxinha para pagar. Essa taxinha chama-se TEC, Tarifa Externa Comum. Não é igual você tá ficando, mas ainda não tá um namoro assim, fechado, ainda pode dar uma bicadinha. Pronto. É a União Aduaneira. Aí, pronto. Aí vem agora qual é o mercado comum. O mercado comum já é um noivado, viu, gente? O mercado comum já é um noivado. Por quê? Porque os países, eles já estão integrados de tal forma que você não precisa estar tirando visto, estar pedindo autorização em fronteira. Não. Você se forma em medicina na França, você pode atender na Alemanha. Viu? Porque o fluxo de serviços, de produtos, de pessoas é muito intenso. É muito intenso. Hoje a gente não tem nenhum bloco vivendo essa realidade. Por que a gente não tem mais? E a União Europeia? A União Europeia, ela era o mercado comum europeu. Hoje ela é a União Europeia. Hoje ela está nesse nível de união econômica e monetária. Existe uma moeda única instituída lá dentro, chama-se euro. Tá certo? E aí o euro, ele vai ser essa forma de conexão monetária entre a maioria dos países que estão dentro da União Europeia. E hoje a gente não tem mais nenhum país que se enquadre dentro da realidade de mercado comum. Só o que foi o mercado comum europeu, que hoje é a União Europeia, que chegou neste nível de integração. Tá certo? Tem algumas coisinhas para mostrar aqui para vocês. Olha, o NAFTA, que era o Acordo de Livre Comércio, hoje ele deu uma mudada, né? Eles atualizaram alguns acordos. Ele foi assinado em 88 como NAFTA, entrou em vigor em 94, e aí do ano retrasado para cá, eles mudaram para USMCA. São 3 países: os Estados Unidos, Canadá e México. São esses 3 países que compõem a USMCA. E eles colocaram a sigla dos 3, né? United States, México
and Canadian. Ó, são os três, tá? Tiraram o NAFTA para hoje. Aí mudaram coisas, por exemplo, o comércio eletrônico, não tinha regras para isso no NAFTA. Aí eles mudaram. Direito autoral, a política do direito autoral, eles mudaram, né? Enfim. E a área de influência está aqui, como eu estou mostrando para vocês, essa linha vermelha. Essa é a área de influência. Olha o PIB do NAFTA, gente. Estados Unidos, esta parte, essa fatia maior da pizza. Canadá, em segundo lugar, mas aquele segundo lugar que você não dá nem para ver do pódio, quem está lá embaixo. Pronto. E depois o México, com a população, quantas vezes dentro cabe? 5 vezes maior do que a população do Canadá e com um PIB menor. Tá vendo? A diferença absurda, né? União Europeia começou com o Benelux, que era um acordo bem pequenininho, né? Era Bélgica, poucos países compunham o Benelux. E era um acordo bem simples. Em 51 mais países entraram, passou a ser SECA, em 57 passou a ser o Mercado Comum Europeu, né? Em 92 foi assinado o Tratado de Maastricht. Atualmente existe o euro circulando dentro da zona do euro. Apesar do Reino Unido estar pintado aqui, mas lembre-se que ocorreu, que foi oficializado ano passado, o chamado Brexit, né? A saída do Reino Unido do bloco. Passou aí um tempo grande, passou mais 2 anos talvez, de negociação para a saída do Reino Unido, até que finalmente esta saída foi oficializada. Alguém já chegou a cogitar o Frexit, a saída da França, também do bloco, mas aí fica aquela negociação, né? A Turquia fica em negociação eterna. Pensa numa Turquia, toda vez que sai edital, a Turquia se inscreve, mas pobrezinha nunca é classificada. Todas as vezes eles voltam com os papeladas. Já der tanta viagem. Oh, Jesus. E sabe por que isso acontece? Porque existe uma diferença ideológica muito grande que embarga, né? Primeiramente, a Turquia é um país de maioria muçulmana, a Europa cristã. Outra coisa, o histórico de intervenção militar na Turquia. Gente, nenhum país desenvolvido vê com bons olhos intervenção militar. Nenhum vê com bons olhos. E aí a Turquia, com esse histórico, né, também é bloqueada. Outra coisa, a Turquia invadiu Chipre. E essa questão cipriota, terceiros anos vão ver isso lá para a terceira, quarta unidade, né? A questão cipriota também limita um pouco. Sabe por quê? Porque Chipre é membro da União Europeia. E aí a Turquia tendo invadido Chipre, fica complicado, né? Tu queres vir para minha festa, mas tu lascou com a casa do irmão da gente? Não, é complicado. Aí isso tudo gera embargo, né? Um outro grupo, o APEC, Área de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, foi criado com o nome de ASEAN, mas aí em 94 ele adquiriu uma característica, antes era só uma associação, depois adquiriu características de bloco, né? Olha o tamanho do bloco, gente. Olha, Ásia e Pacífico, né? Olha que lapa. Tá vendo? É parada, viu? Pense. Pronto. Por fim, gente, grava esta dica. Mercosul não é mercado comum. O Mercosul, que é o bloco do qual nós fazemos parte, é uma união aduaneira. Apesar de ter o nome Mercado Comum do Sul, não é o Mercado Comum do Sul, tá? É uma união aduaneira. E aí foi criado em 91, em 94, com o protocolo de Ouro Preto, se torna uma união aduaneira, que é quando tem a cobrança do TEC, né? Além dos países membros, que tem com toda a dinâmica da Venezuela, né? A Venezuela, por hora, é excluída, daqui a pouco ela volta, porque ela não quer cumprir o TEC, a Venezuela não cumpre um monte de coisa. Olha, o PIB brasileiro, mas não se iluda, né? Porque a gente tem a maior população também, então a nossa renda per capita é baixa, mesmo dentro do Mercosul, viu? Olha o Uruguai, o Paraguai,
também são membros permanentes, a Argentina, a Venezuela que fica nesta dinâmica, viu? Esse número maior da participação no PIB da Venezuela se deve à presença do petróleo, à venda, à comercialização do petróleo, cujas maiores reservas comprovadas do mundo estão na Venezuela, tá certo? A bandeira do Mercosul com o Cruzeiro do Sul estampado, né? Os países que compõem. Eu coloquei aqui nesse slide que eu vou disponibilizar para vocês alguns dos outros blocos, tá? Para vocês darem uma olhadinha, vale a pena vocês conferirem. E eu deixei um exercíciozinho de 3 questões, tá? Para vocês darem um treino. Quem quiser falar comigo, vá lá no meu Instagram, @SaulinhoLucena. Vai ser um prazer conversar com vocês, se vocês quiserem aparecer por lá, tá bom? Beijo no coração, obrigado, SESI, obrigado, meu povo todo, tá?